A fabricante de papel para embalagens e celulose, a Klabin, registrou um lucro líquido de 478 milhões de reais no terceiro trimestre. Enquanto isso, a receita e o EBITDA da companhia apresentaram avanços nesse período. E é sobre esses números de julho a setembro que a gente conversa agora ao vivo com a diretora de Finanças Corporativas e também Relações com os Investidores, a Gabriela Vogue, que já está aqui comigo. Gabriela, muito bem-vinda aqui à nossa programação. Obrigada pelo seu tempo, bem-vinda aqui aos nossos estúdios. Eu que agradeço demais, uma honra estar com vocês aqui novamente. Vamos lá começar falando sobre esses números, destacando aqui alguns principais, né? A gente teve essa receita líquida de quase 5,5 bi no terceiro tri. Isso, se a gente for fazer uma comparação com o mesmo período do ano passado, representou uma alta de 9%, né, em relação ao mesmo período. Quais principais fatores vocês conseguem elencar agora, enfim, volume, preços, mix de produtos, que acabaram sustentando realmente esse crescimento de receita? Perfeito. Bom, eu vou começar, se você me permitir, contextualizando e relembrando aqui aos nossos espectadores o que é a Klabin, né? Às vezes a gente não está tão diretamente, a gente acha que a empresa não está muito próxima de nós, mas na verdade a empresa está presente no nosso dia a dia de uma maneira muito forte, nas prateleiras dos mercados, com as nossas caixas, com os nossos produtos, os produtos de higiene que a companhia faz. Então a Klabin é uma empresa centenária que tem basicamente 3 segmentos de negócios. Nós temos o negócio de celulose, onde, através de fibras longas e fibras curtas, nós produzimos produtos muito focados para a higiene pessoal. O segmento de fraldas e fraldas geriátricas é um segmento bastante importante dentro desse segmento de celulose. Nós somos também líderes aqui de embalagens no Brasil, então 1 em cada 5 caixas do e-commerce que chegam nas nossas casas também são da Klabin, né? Nós temos uma relevância bastante importante no mercado local nesse segmento de embalagens, e nós somos também produtores de papéis, né, que servem justamente como insumos para essas nossas embalagens que atendem o mercado brasileiro, mas nós somos também um importante exportador de papéis e de celulose para o mercado internacional. Então, quando a gente olha o resultado, e aí sim entrando na sua pergunta, quando olhamos o resultado combinado de todos esses segmentos de negócio, nós entendemos que foi um resultado bastante resiliente, que se traduziu, como você trouxe aqui, em um aumento de receita de 9% em relação ao mesmo tri do ano passado, justamente destacando aqui alguns desses segmentos, né, trazendo primeiramente o segmento de papelão ondulado, que teve sim um crescimento expressivo de receita. Nós atingimos uma receita recorde de 1,6 bi nesse segmento, baseados num crescimento consistente que a companhia vem fazendo, fruto de vários investimentos feitos até aqui, via aquisições e investimentos orgânicos, que nos permitiram então atingir um novo patamar e um novo nível de serviços para os nossos clientes. Com esses produtos, nós atendemos o mercado brasileiro, como eu comentei, e também o segmento exportador brasileiro. Então, aqui a gente tem uma relevância muito importante dentro do setor alimentício. 70% de tudo que a gente faz é voltado para o setor de alimentos, e nós somos, então, importantes produtores de papéis que servem para insumos de produtores de proteínas, safra de frutas, que são muitas vezes exportados a partir do Brasil. Então, um grande destaque ficaria com o segmento de embalagens. Gostaria de destacar também que a gente acabou de concluir o maior ciclo de investimentos da nossa história. Nós colocamos 2 novas máquinas de papel. Essas máquinas de papel, então, estão crescendo a sua capacidade produtiva, até que a Klabin consiga, então, atingir a capacidade plena de produção dessas máquinas. Então, a gente vem aqui numa crescente de geração de volume, geração operacional para a companhia, bastante importante. E dentro desse contexto, nós estamos produzindo papéis que são voltados para o mercado externo. Então, a Klabin vem crescendo a sua participação em um produto específico que nós chamamos de Kraftliner, que é um papel que muitas vezes é exportado para aqui fora do Brasil, façam-se caixas e sejam usados em setores de embalagens. E esse fruto desse investimento que nos permitiu o maior volume de produção e também fruto da estratégia comercial da companhia, nós crescemos então as nossas exportações, contribuindo de uma maneira bastante positiva para esse resultado do trimestre. Concluindo então com o último segmento de celulose, celulose nós vemos passando por um ciclo, a celulose de fibra curta, como nós chamamos, é uma commodity
que vem passando por um ciclo de baixa, então com os preços bastante pressionados, mas a Klabin tem uma estratégia também comercial de diversificação geográfica, que permite com que a gente não tenha uma exposição específica a nenhum país e consiga, de alguma forma, ter uma rentabilidade superior dentro dessa indústria. E um segmento de destaque ainda dentro de celulose, é esse que eu comentei da celulose fluff, que serve basicamente para fazer fraldas, que é um segmento muito resiliente e nós somos, no Brasil, o único produtor desse tipo de produto, então faz com que também essa diversificação de produtos contribua para esse resultado como um todo. E certamente tem um crescente público-alvo aqui também. Exato. A criançada precisa bastante. Eu quero destrinchar alguns desses produtos, inclusive, que você traz aqui para a gente, como, por exemplo, a divisão de papéis ondulados, né? Foi um destaque na operação de vocês, teve uma alta, inclusive, de 20%, que eu estou vendo aqui, né, nessa divisão de papéis de embalagens, principalmente esse volume de papel ondulado, cresceu 6,6%, praticamente uma receita aí para o negócio de 20% de alta. Muito atrelado às exportações, né? Ou seja, qualquer risco que pudesse existir em relação a tarifaço, a todo o impacto que a gente tem nesse cenário econômico que se redesenha, né, lá fora, a Klabin conseguiu driblar qualquer tipo de impacto relacionado a isso? Eu queria destacar nesse sentido a estratégia que a Klabin já adota há algum tempo e eu acho que se fortaleceu dentro de um contexto tão conturbado, geopolítico que nós estamos vivendo, é que a companhia ela atende produtos e regiões sem ter uma disposição específica a determinada geografia ou determinado produto. Então, essa flexibilidade que nós temos de atender vários países faz com que, ainda que o fluxo do comércio internacional esteja conturbado, a gente consiga ser bastante ágil e flexível, justamente para atender mercados que deixam de ser atendidos por outros determinados países, por exemplo, que sofreram tarifas ou coisas desse sentido. Então, a Klabin vem reforçando essa sua estratégia de diversificação e dessa flexibilidade que é bastante relevante para o nosso modelo de negócio, né? Então, acho que a gente tem uma flexibilidade que justamente permite com que a gente consiga atender tanto o mercado externo quanto o mercado interno, depender de condições macroeconômicas. Então, sempre que eu puder optar por exportar ou atender o mercado interno, a Klabin traz essa flexibilidade e isso, então, num momento de mundo como hoje, bastante conturbado, isso se prova como uma vantagem competitiva bastante importante, que, de novo, se traduziu nos resultados da companhia de uma forma bem resiliente. E sobre essa pressão nos preços, inclusive internacionais, né, da fibra curta, como que a Klabin tem gerenciado, então, esse ambiente? Quais são as alavancas que existem para poder mitigar agora esses riscos, né, de preço da fibra curta? Como que vocês estão atuando especificamente nisso? Nós atendemos diversas geografias e nós buscamos uma estratégia comercial que permita sempre buscar a maior rentabilidade dentro do contexto de negócios que se coloca no mercado internacional. Então, nós buscamos, num primeiro momento, alocar os nossos volumes, né? Nós somos, em fibra curta, nós somos um produtor pequeno, né? Nós não somos um produtor dos maiores brasileiros nesse produto específico. Isso nos dá bastante agilidade para atender mercados diferentes, onde a gente se beneficia justamente de uma maior rentabilidade. O ponto mais importante aí destacando é que dentro dessa estratégia de fibras, né, nós temos algumas fibras que são menos comoditizadas, aí, principalmente quando a gente fala de fluff, que é essa celulose que vem da fibra longa, que é uma fibra que só a Klabin produz. Isso é uma grande vantagem porque esses produtos eles não são tão comoditizados como a fibra curta. Então, a gente consegue atender mercados, como a gente chama, mercados de nicho, onde a gente sofre menos esses impactos de flutuações internacionais e a gente percebe isso num patamar de preços que se mantém mais alto ao longo do tempo. Então, como a gente diz, tem um spread sempre entre esses preços, que traz bastante resiliência para o nosso resultado. Isso é que equilibra um pouco os números em relação, por exemplo, à variação cambial? Porque quando a gente fala de exportação, no cenário que a gente tem hoje, diferente do que a gente tinha no início do ano, né, com o dólar a R$6, obviamente que quem está mais atrelado às exportações sofre um pouco com essa variação cambial. Então, essa diversidade de produtos e essa flexibilidade, geopoliticamente falando, que vocês trazem, é o que faz equilibrar as margens, apesar da gente ter tido uma queda aqui nos números, no lucro líquido, né, que tendo uma queda
não sei se por causa disso, se isso poderia explicar essa variação cambial, se teria algum outro efeito extraordinário afetando isso. Perfeito, você acho que trouxe mais um outro ponto bastante importante e com certeza essa variação cambial ela impacta o fluxo das exportações, mas como nós também somos líderes no mercado interno e atendemos o mercado interno, de alguma forma nós combinamos isso, então a grande característica da Klabin é ser uma empresa bastante resiliente ao longo dos ciclos, como a gente diz, né? Então independente de taxas de câmbio, independente de momentos de inflação, de commodities, a gente sempre tem uma geração de caixa mais estável em relação a outras companhias que têm simplesmente commodities. Então, uma estratégia bastante importante da companhia é justamente atuar em mercados mais de nicho, onde a gente tenha mais contratos de longo prazo e não fique tão expostos a preços de commodities que mudam todos os dias, né? Mas certamente o câmbio é um fator importante dentro dessa equação e quando a gente olha para essa flexibilidade, justamente olhando o mercado interno e o mercado externo, esse é um fator certamente que ajuda na tomada de decisão. Perfeito, Gabriela. Agora pensando no endividamento líquido, né? Eu vi aqui nos números, nas linhas aqui, que realmente caiu, a gente caiu em termos de endividamento líquido para 26, pouco mais aqui de 26 bi, e a alavancagem também em dólares ficou em 3,6 vezes, também teve uma melhoria aí de 0,3 vezes no trimestre. Qual que é o plano agora da Klabin para continuar reduzindo, né, essa alavancagem? Qual que é o papel dessas medidas de desalavancagem? Olha o trava-língua aqui. Quais são os papéis, né, dessa desalavancagem nesse momento da companhia? A companhia tem um ciclo que nós chamamos aqui de um ciclo de colheita, aí parafraseando as nossas florestas, e nós estamos exatamente no começo desse ciclo que vai culminar com esse processo de desalavancagem. Então, novamente contextualizando o que nos trouxe até aqui e o que esperamos para frente, né? Nós concluímos, como eu comentei, o maior ciclo de investimentos da nossa história. Nós fizemos algumas aquisições e fizemos investimentos relevantes dentro do segmento de papelão ondulado. Nós colocamos 2 máquinas de papel e também fizemos uma aquisição de um ativo florestal. E totalizando tudo isso, nós chegamos a um investimento de quase 25 bilhões de reais. Então, foi o maior ciclo de toda a nossa história. Nós estamos num momento agora onde o investimento ele já foi feito, então nós já desembolsamos esses valores, mas a gente ainda está crescendo a nossa capacidade operacional justamente por esses novos volumes que entram para a companhia com esses investimentos. E isso faz com que a nossa geração de caixa, a nossa receita suba com esses volumes, ao mesmo tempo em que nós não temos tantos dispêndios relevantes para continuar crescendo, porque nós estamos justamente numa entre-safra, entre ciclos de expansão. Então, isso naturalmente faz com que a gente agora entre nesse momento de desalavancagem, então nós estamos gerando mais caixa e acreditamos que conforme esse volume e essa geração de caixa operacional que cresça para frente, isso tudo vai fazer com que a gente entre ainda mais um processo de desalavancagem da companhia, que fortalece o nosso balanço, nos preparando para um novo movimento no futuro. E, Gabriela, olhando um pouco para 2026, a gente teve o custo de caixa total por tonelada caindo na relação, né, na comparação anual, cerca de 8%. E muito disso, eu acredito que em parte, porque pelo que eu estava vendo aqui no resultado, não houve parada de manutenção programada, né, nesse trimestre. Então, qual que é o cronograma de manutenção até o final desse ano e como que isso pode também afetar a previsão, né, de custos de vocês para 2026? Nós temos uma previsão para o mercado, né? A gente fornece projeções para o mercado com relação ao que a gente chama, a melhor forma de medir esse custo é o custo caixa total da companhia. Então, realmente, como você bem pontuou, esse foi um trimestre onde nós não tivemos paradas programadas de manutenção. Só para contextualizar, a indústria faz isso de tempos em tempos, ela para as suas plantas de uma forma programada para manutenção. A nossa maior planta, que é a planta de Ortigueira, que fica no Paraná, ela para manutenção agora no 4º trimestre, mas tudo isso faz parte do ciclo normal da companhia. E quando nós damos essas projeções ao mercado, justamente tentando trazer maior previsibilidade com relação aos números, tudo isso já está dentro do combinado.
Então, o que a gente pode pontuar aqui é que a companhia tem sido bastante diligente na gestão de seus custos. A gente vem mostrando até em relação ao último trimestre, sequencialmente, uma melhora de números, né, desse custo caixa total. E a gente entende que com essa diligência também, essa previsibilidade, esse é um outro componente importante que coloca a companhia numa trajetória crescente de geração de caixa para frente. Perfeito, ótimos pontos. Quero muito agradecer o teu tempo, a visita aqui aos nossos estúdios, inclusive. Conversamos aqui com a Gabriela Vogue, que é diretora de Finanças Corporativas e Relação com Investidores da Klabin. Bem-vinda sempre, espero vocês aqui em outras oportunidades. Um ótimo restinho de semana. Muito obrigada, obrigada, sucesso ao programa. Obrigada, querida.